Boa noite, pessoal. Essa live aqui que eu estou gravando para vocês, que eu estou gravando não, né? Aqui foi a live que eu fiz no dia 18. O começo dela foi cortado, problema do Instagram e eu perdi, né? Eu estou regravando agora para ficar certinho o contexto, né? Ficou meio sem contexto o começo, né? Então, eu estou gravando aqui e vou incluir no vídeo da live. Então vocês podem pensar, talvez eu repita alguma coisa, mas eu vou pegar e vou juntar esse vídeo de agora com o vídeo da live mesmo, tá? Então, eu resolvi fazer essa live porque eu esses dias eu tava fazendo umas contas que eu nunca tinha feito, né? No sentido de, para eu chegar eu tenho uma meta financeira. E aí, baseado no que eu estou fazendo hoje, gerando de receita e aportes que eu venho fazendo, em quanto tempo eu chegaria nessa meta, né? Sem diminuir, mantendo, né? Mantendo o que está hoje, em quanto tempo eu chegaria, né? E aí comecei a fazer essas contas e tal. Quando eu terminei as contas, alguns dos cenários eram 15 anos, 10 anos, nessa faixa, assim, 10, 15 anos, para chegar nesse patamar, né? E aí caiu uma ficha para mim, né? Nesses dias eu já estava bem apreensivo assim, com as coisas que aconteceram recentemente na política, algumas mudanças de regra do sigilo dos dados bancários, sigilo telefônico, e aí eu comecei a ficar preocupado. Rapaz, eu tenho que mandar parte do meu dinheiro para fora. Já estava com esse negócio na cabeça, né? E aí, fazendo essas contas, aí eu pensei, vi lá, né, 10, 15 anos para fazer, aí caiu a ficha para mim de, porra, mas daqui 10, 15 anos, esse valor já não é mais o montante que é hoje, né? Então aí caiu uma ficha para mim, que eu já sabia disso, né? Mas ficou ainda mais claro para mim que eu tenho que ganhar acima da inflação, custe o que custar, né? Então, porque assim, daqui 10 anos, 15 anos, 100 mil reais vai ser mesmo que 20 mil reais hoje, né? Daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos, mais ou menos, assim, chutando 100 mil reais é como se fosse 20 mil reais hoje. Então, a tendência é tudo subir e o dólar é uma forma que você tem de se proteger da inflação, se proteger de problemas políticos, né, como aconteceu com a Argentina, como aconteceu com a Venezuela, onde as moedas desses países perderam muito valor. Cuba perdeu muito valor também. Então, aqui tem, o pessoal sempre fala, o pessoal do mercado financeiro fala que o Brasil tem uma economia muito forte, o agro é muito forte, né? A área de commodities é muito forte, petróleo, minério, e que pouco provável que aconteça a mesma coisa, né? Mas não dá para subestimar a capacidade da esquerda de levar o caminho por um caminho não tão bom para a população, né? Que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Então, eu vi, não, tenho que dolarizar mais e mais rápido meu patrimônio, né? Há um ano e meio, 2 anos atrás, eu comecei já a fazer esse movimento, depois das eleições, mais ou menos uns 6, 7 meses depois das eleições, já comecei a mandar alguma coisa. Hoje eu tenho 3 contas lá fora, uma que eu faço operações de day trade, mas é muito pouco, e outra parte que está lá parado para investimento, como investimento mesmo, né? Só que não chega a 5% esse valor. Então,
eu vou precisar mandar. Então, foi basicamente isso que caiu a ficha para mim, esse insight que eu tive, que eu tenho que ganhar acima da inflação, e uma das formas de eu ganhar acima da inflação é investindo em dólar, né? Dólar é uma moeda forte, eu acho que essa parte já está no restante da live lá, não vou comentar mais, vocês vão escutar mais pra frente. Mas foi isso que teve esse insight, então se preocupem com a inflação, né? Não adianta você ganhar em real e ganhar abaixo da inflação, senão no longo prazo você vai poder perder poder de compra, né? Então, foi isso esse insight que eu tive, né? E eu acho que nessa parte não estar falando, justamente falando do Hugo, meu cunhado, que ele é uma referência para mim de disciplina, né? Ele desde sempre ele começou investindo e ele tem a disciplina de mensalmente fazer os aportes dele, né? E eu conversando com ele, ele começou a fazer reserva de valor, né? Comprar dólares em 2016, se eu não me engano. Ele comprou a R$3 dólar. Então, e foi acumulando, né? Aí viajou, gasta um pouco, por exemplo, agora recentemente, mês passado, ele viajou para os Estados Unidos, gastou um pouco da reserva de valor. Em 2020, ele começou a fazer investimento na Bolsa de Valores lá fora, através de REITs, que são como a mesma coisa que fundos imobiliários aqui no Brasil, ações e ETFs, né? Então, ele também tem já essa parte do seu patrimônio de investimento, essa parte alocada em investimento também dolarizado, e ele mantém essa frequência de enviar dólares, aconteça o que acontecer. Tendo dinheiro, sobrando dinheiro, ele faz o aporte mensal, não importa o valor que esteja, né? Então, o dólar sempre vai ficar mais caro, sempre, né? Dólar, a gente não vai ter dólar a R$3 mais, a R$4. A tendência é só no longo prazo, só crescer. Então, daqui 10 anos o dólar não vai estar 5, 6, vai estar 8, R$9, entendeu? Por dólar. Então, imagina você ganhando em real aqui, e lá fora as coisas continuam, né? Por exemplo, o iPhone desde sempre foi $1.000, o mais top, desde sempre. Só que em 2014, que o dólar era 2 e pouquinho, era $1.000. Só que, ou seja, era 2 e pouco, era $1.000, você pagava R$2.200, R$2.300. Hoje é os mesmos $1.000, só que você vai pagar vezes 5,60, 5,50. Ou seja, você vai pagar lá R$5.000, R$6.000 no iPhone lá. Entendeu? Então, assim, e aí daqui 10 anos, um iPhone que ainda vai custar $1.000, você vai estar pagando, sei lá, R$10.000, só sem imposto de importação, essas coisas, né? Então, hoje, você compra lá por R$6.000, daqui 10 anos vai estar pagando R$12.000, R$13.000, sei lá como é que vai estar daqui para lá o dólar, entendeu? Então, isso é importante. Vocês terem essa consciência, e foi o que me despertou para fazer essa live, porque eu acho que nada mais justo vocês que me escutam nesse sentido de investimento, eu passar e são coisas que eu nunca tinha falado antes, né? Falar em dólar e tal, então é importante, e assim como o Hugo, a partir de agora, né? Hoje esse mês eu já comecei, todo mês eu vou mandar uma parte de uma grana, em algum momento que eu achar que o dólar pode cair um pouco mais, eu mando um valor um pouco maior, mas o importante é ter disciplina, que no longo prazo você vai ter um preço médio, e como ele tende sempre a subir, vai ter momentos que ele cai, mas depois sobe. Então ele ficou um bom tempo na faixa de 5,10, 5,20, aí caiu, foi para 4,40, 4,50, aí já voltou, mês passado já estava 5,60, 5,80, quase chegou a 6, e aí já está 5,40. Pode ser com esses cortes de juros que houveram nos Estados Unidos, pode ser que ele caia mais um pouco, mas é pouquíssimo provável que caia abaixo de 5, pouquíssimo, impossível não é, mas pelo menos é o que o mercado fala, que é difícil ele baixar de 5. Então, era isso que eu queria falar, e na sequência, no outro corte que foi da live mesmo, eu já falo um pouco.
Abraço, pessoal. Boa noite. Voltei. Esperar só 2 minutinhos aí. Foi alguma cagada aqui do computador que eu tava espelhando o celular e aí deu problema aqui. Só um minutinho. Pronto, bora lá. Pois é, voltei aí, Júnior. Tava conectado ali no notebook e acho que deu algum problema. Então eu tava falando do Hugo lá e assim... Não, Andrei, então não, vou salvar depois. Então, assim, aí teve essas decisões do STF de você ter acesso... Antes, para você ter acesso os órgãos fiscalizadores, Receita Federal, precisar, para ter acesso às informações bancárias, precisavam da decisão judicial. E o STF derrubou isso, hoje todo mundo pode ter acesso a isso, né? Então, todo mundo dos órgãos fiscalizadores, né? Então, a gente está vendo que essa situação está degradando no Brasil, muito parecido com o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba. Então, eu já estava com essa mentalidade de dolarizar, querendo dolarizar. E assim, juntou isso com esse insight que eu tive, e eu disse, não, vou começar a mandar com frequência. E aí o Hugo, nesse sentido, a disciplina que ele tem, já falei aqui, eu vou fazer como ele também, e todo mês eu vou ficar mandando dinheiro lá para fora, né? Porque assim, de fato, o dólar ele é inflacionário, dependendo do que você... do investimento que você vai fazer, você não tem que botar tudo, né? Você pode... como é que fala? Agora fugiu a palavra. Diversificar. Então assim, você tem que considerar que você tem que botar uma parte do seu dinheiro em dólar. Hoje em dia está muito fácil mandar dinheiro para fora. Eu não vou dar muitos detalhes para vocês agora, porque é um negócio novo, eu já tenho algum conhecimento, mas muito superficial, um pouco mais que vocês apenas. Mas hoje você abre uma conta no Banco Inter e você manda dinheiro para fora com 3 cliques. Você manda dinheiro para a tua conta no Brasil, do Inter, aí você clica no botãozinho no app para virar para os Estados Unidos, clica em carregar, ele vai te dar a cotação do dia, você diz quanto quer, pronto, o dinheiro está lá fora em dólar. E aí você pode botar em ações, você pode botar em ETFs, você pode deixar lá, a Leila está falando C6, hoje tem muito banco da C6, tem a Avenue, tem algumas já brasileiras, né? Então assim, hoje está muito fácil você fazer isso. Então agora você tem que pensar nisso. Ou você ganha, para você não se preocupar em dolarizar sua carteira, Denise falando da Nomad aí também, se você não quer dolarizar, para você não perder poder de compra ao longo do tempo, você tem que ganhar acima da inflação. Então, e aí foi justamente essa minha briga interna aqui, para eu chegar naquele patamar, naquela meta financeira, sem dolarizar, eu vou ter que ganhar acima da inflação. Ganhar lá em cima da inflação não é tão fácil, requer algum esforço maior. E aí que eu comecei a já mandar uma parte, então eu queria chegar nos 30%, 40% de dólar lá fora. Hoje eu já tenho acho que uns 5%, que eu estou usando, uma parte eu mandei, o dólar estava 4,50, teve uma parte que eu mandei a 5,10, depois que eu mandei a 5,10 ele voltou para 4,40, 4,50, pensei, fiz um mau negócio, daqui a pouco ele já estava 5,60, 5,80, que bateu esses dias aí. Então tem que pensar como um patrimônio de longo prazo, é um investimento de longo prazo e que a tendência é o dólar sempre se valorizar. Nós não vamos mais ter dólar a R$3, R$2,50, não vai, esquece isso, entendeu? Então assim,
a tendência do dólar é sempre subir no longo prazo. Então, para mim essa ficha caiu mais do que nunca e aí você tem várias formas de você fazer isso, né? Você pode comprar criptomoeda, o Rodrigo entrou aí que ele gosta muito de criptomoeda. Eu já não gosto muito do ponto de vista de investimento de longo prazo, eu não tenho segurança. Tanto é que todo esse dinheiro que eu mandei lá para fora, tem uma parte na corretora que eu uso para fazer alguns trades e o outro está em tesouro, um tesouro similar ao Tesouro Selic, só que o juro dos Estados Unidos é muito baixo. Então assim, rende muito pouco, mas está rendendo em dólar, mais a possível valorização do dólar no longo prazo, né? E é o que o Hugo está falando, é importante comprar sempre sem se preocupar com a cotação, só compra. Que foi justamente a ficha que caiu. Você ficar naquele negócio, não, o dólar vai dar uma quedinha, aí eu compro mais um pouco. Só que o bicho só aumenta, a tendência é só aumentar, e com essa instabilidade que a gente está tendo no Brasil, pode ser que a gente tenha uma disparada do dólar, só que a nossa economia é muito forte, principalmente do ponto de vista do agro. Então assim, talvez aconteceu na Argentina, é mais difícil, mas é possível, né? A capacidade desse governo aí a gente não pode subestimar não. Então é bom se proteger. Então quem não tem condições, manda R$50, vai mandando um pouquinho, só um pouquinho, todo mês você manda um pouquinho, entendeu? E vai deixando lá. Deu para ganhar, o Lucas falando, deu para ganhar na cripto, aportando aos poucos e vendendo no topo, seguindo recomprando. O problema é que você não sabe quando é o topo, né? Então assim, se você acerta o topo, ótimo, né? Mas o problema é você acertar o topo, né? Então e essa é a grande questão, Lucas. Muita gente ficou rico com o Bitcoin porque ele subiu muito rápido. Algumas pessoas esqueceram dele lá e aí subiu muito rápido. Mas hoje em dia, você sabendo que ele sobe e desce toda hora, você não vai acertar. Então quando você vai pensar que ele vai romper o topo e vai embora, ele vai voltar e vai cair 50%, 30% na tua cara. Então eu não tenho essa confiança nas criptomoedas por conta disso. Então meu objetivo hoje é ter um aporte mensal, assim como o Hugo tem o hábito de fazer, e mandando. E aí assim, hoje teve, depois de 2 ou 3 anos nos Estados Unidos, que eles aumentaram muito os juros por lá, agora hoje foi a primeira queda que foi feita nos juros, de 0,50. Estava sempre hoje o mercado foi muito volátil por conta disso. E aí tem que ver agora ao longo dos dias qual vai ser o desdobramento desse corte. Se o mercado acionário lá vai cair, vai subir 4 anos, né, Leila? Eu escutei hoje, só que falhou agora, se era 4 anos. 4 anos de juros subindo, aí deu uma estabilizada no último ano. E hoje aconteceu o primeiro corte de juros lá, né? E o que pode acontecer com esse corte de juros? O dólar que cair. Por conta de um carry trade que chama, né? Então os Estados Unidos investidores pegam dinheiro lá fora, nos Estados Unidos, e manda dinheiro para o Brasil para aplicar num país que tem os juros mais altos. E com a entrada de dólares no Brasil, a tendência do dólar real ele valorizar, no caso ele cair, né? Então agora a gente pode ter tanto é que hoje o mercado de dólar caiu bastante e depois que saiu a decisão de juros que deu uma recuperada, que é o pessoal fazendo realização das vendas que fizeram esses dias. Agora se vai voltar para 5,40, 5,30 a gente não sabe, né? O importante é que a partir desse insight que eu tive, todo mês eu vou fazer esses aportes mensalmente e assim, seja o que Deus quiser, sempre que puder eu vou aumentar esses aportes, não vou ficar muito limitado, porque eu tenho uma meta de mais cedo ou mais tarde me mudar para lá, levar Arthur e Fernanda para estudar lá fora também. Então já é uma forma de já ir dolarizando, né? Então, euro, se alguém fala, mas e o euro? Eu acho que a Europa o modelo da Europa econômico tá quebrado. Então, hoje o mundo inteiro investe, tem bonds, né, que são os títulos de empresas, tipo as debêntures que a gente tem no Brasil, tem lá fora, inclusive no Banco Inter você tem acesso a esses bonds lá, da Apple, tem Petrobras, bonds da Petrobras em dólar lá fora, se você confia muito na empresa, na gestão, você pode investir lá fora também, tem várias coisas que você pode investir lá fora, né?
Mas hoje a economia mundial investe, tem suas reservas em dólar, né? Então o dólar, algumas pessoas falam que yuan, que é a moeda chinesa, vai derrubar o dólar, mas o yuan tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar no nível do dólar, né? Então o dólar continua sendo uma moeda forte. Como eu falei, com esse corte de juros ele tende a desvalorizar um pouco, mas independente disso você vai fazendo. Tem uma pessoa que eu recomendo para vocês acompanharem, eu já falei dele outras vezes aqui na live, inclusive teve uma aula hoje 7 horas, contando um pouco da estratégia dele. Ele mora nos Estados Unidos, ele tem um curso que ensina a investir lá fora e criar uma carteira para você viver de renda, né, que é o nome do curso dele lá. E hoje ele fala muito disso, né, dessa parte de dólar. E hoje ele fez uma enquete lá perguntando: você acha que o dólar... Ele falou assim: eu me mudei para cá em 2004. O dólar estava 2 e pouco. Então hoje ele está indo no patamar que está. Você acha que daqui 10 anos, 15 anos, 2014 na verdade, 2014 que ele foi para os Estados Unidos. E aí ele falou que com 10 anos saiu de 2 e está em 5 e pouco hoje, 5,50. Você acha que daqui 10 anos o dólar vai estar onde? Vai estar 4, 5 ou vai estar 8? Aí a maioria falou R$8, entendeu? Então, imagina só, talvez sendo um pouco mais claro, se eu não sei se eu não fui. Imagina você 10 anos trabalhando, ganhando só em real, e a inflação, você não ganhando acima da inflação, daqui 10 anos, o dólar que hoje é 5, vai estar 8, o Corolla que hoje vale 160 vai estar 300, 400 mil reais. Apartamento, eu comprei um apartamento aqui, o metro quadrado foi R$8.500, daqui 10 anos o metro quadrado vai estar o dobro, talvez, disso, 16, 20 mil reais o metro quadrado. Então essa é a questão, né? Foi um insight que eu tive. Se você não adianta você pensar em fazer uma reserva hoje, fazer suas economias, se você não ganha acima da inflação e se você não tem uma parte em dólar, porque o dólar já é inflacionário também, entendeu? Então, era a principal mensagem que eu queria passar para vocês hoje, era isso. Pense em dolarizar a sua carteira. No começo, assim como eu falei na época, muitas pessoas que me seguem aqui, que são meus amigos, não investem ainda. Ah, como é que eu faço e tal? Primeira coisa, abre a conta no corretor e manda o dinheiro para o Tesouro, Selic. O dinheiro está lá, já vai render mais que a poupança. Aí assim, até lembrei aqui que eu falava muito assim, se você tirar o teu dinheiro da poupança e mandar para o Tesouro Selic, você já vai ter um ganho considerável em relação à poupança. Se você for pensar em deixar o teu dinheiro só na Selic, em relação ao dólar ou à inflação, esquece que aí Tesouro Selic vira fichinha, vira besteira também, entendeu? Então assim, você tem que ir adquirindo conhecimento, estudando e progredindo nesse seu investimento. O objetivo sempre vai ser, nos investimentos a longo prazo, ganhar acima da inflação. Se você não ganhar acima da inflação, o seu poder de compra vai ser deteriorado ao longo do tempo. Então, investir em dólar e ganhar acima da inflação, né? O que está falando hoje está muito mais fácil. Até pouco tempo tinha corretora americana, muitas opções, né? Então, é isso que eu queria passar, pessoal. Vai ter umas perguntas que o pessoal fez mais cedo, na caixinha de pergunta que eu fiz. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa eu só dar uma olhadinha no rascunho que eu tinha feito aqui. Sim, é só complementando lá do Fábio, eu recomendo vocês seguirem eles. Quem quiser estudar mais isso, recomendo vocês seguirem. Todo dia ele fala sobre os ETFs, ele está quase todo dia nos stories falando alguma coisa. Breve ele deve lançar um curso que eu recomendo fazer, né? Aqui, o meu objetivo aqui não é vender curso depois, pelo menos por enquanto não tem essa intenção. Mas eu recomendo, Leila, é Fábio Fares _, tá? Pode ser que tenha, não sei se ele conseguiu derrubar uns fake dele, mas é Fábio Fares _. Ele fez até uma aula hoje e deixa eu botar aqui,
Deixa eu ver se consegue aqui, mas depois eu vou botar um link lá e vou marcar ele lá para vocês verem. Mais tarde eu ponho lá nos stories, tá? Então é um cara que tem um curso que é bacana, assim, eu nunca fiz o curso dele, mas ele passa muita confiança. Ele também é sócio do Bruno Perini, que é um cara muito bom de ensinar também o mercado financeiro. Parece ser muito honesto também. O Fábio, eu acredito que ele seja muito honesto. O Bruno Perini também. Então, assim, eu recomendo, para você quiser se aprofundar no investimento no exterior, tal, vale a pena fazer o curso dele. E ele dá muito, fala sobre os impostos, onde é melhor investir, assim, o que ele te recomenda fazer com o teu patrimônio e tal. Então, assim, é interessante seguir ele, tá? Para você se aprofundar nesse assunto. O meu objetivo aqui era só mostrar para vocês o insight que eu tive, que é, eu preciso urgentemente dolarizar parte da minha carteira. Se eu conseguisse operar 100% lá fora, eu estou fazendo uns trades em besta lá fora, e eu falei para Daniel, pô Daniel, ganhar em dólar é bom demais, porque o resultado é vezes 5, né? Então, só que assim, eu não consigo, hoje o que eu aprendi a fazer na bolsa, eu só consigo fazer aqui, lá fora é uma coisa ou outra que eu consigo fazer, mas é um valor muito irrisório. O que está falando aí, Bruno é top, recomendo o podcast dele, Os Sócios, é muito bom também, assisto, vez ou outra a gente está assistindo ele. Então assim, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que aprender mais a investir lá fora, porque é aquele negócio também, o time que está ganhando a gente não mexe. Hoje eu já opero o dia inteiro e colocar mais operacionais lá fora, já estou precisando de mais tela. Para botar a plataforma que eu vejo mercado internacional, está ocupando espaço aqui, eu digo, rapaz, eu precisava de mais umas 2 telas para botar isso aqui, então ainda não consigo operar lá fora, mas eu tenho esse desejo e recomendo que vocês estudem essa parte de dolarização, que vai ser fundamental. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas, como é que eu vou fazer aqui, não sei se... Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Se eu não conseguir aqui, eu vou responder as caixinhas de pergunta lá depois. Acho que não vou conseguir não, era para ter salvo. Não sei se... Não, não vou responder agora não. Era para ter anotado lá e... Deixa eu só ver aqui rapidão. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Não vou conseguir agora. Eu vou responder as caixinhas de pergunta e mando para vocês. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa. Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida aí vocês mandam lá no privado que eu respondo. Se não ficou claro, às vezes como eu faço natural aqui, eu não crio um script direitinho, pode ser que não tenha ficado tão claro. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam lá que eu vou falando. Mas estudem como dolarizar a carteira de vocês, que vai ser importante, né? Como eu falei, daqui 10 anos o dólar não vai estar 5, nem vai estar 3, vai estar 8, 7, 10 reais, entendeu? Então, e tudo sobe, nossa economia é baseada em dólar, então se o dólar sobe, tudo sobe aqui, então a inflação faz subir tudo. Leila, já viu essa dolarização com a minha filha estudando nos Estados Unidos, vale a pena? Pois é. Então assim, você vai vendo, você vai sentindo isso e eu senti quando eu fiz aquela conta, né, que daqui 10 anos, quando eu chegasse na meta financeira que eu quero, aquele valor que hoje é muito, lá não vai ser tanto. Um outro exemplo que eu já falei para a Daniele também, né, o terreno que a gente construiu nossa casa no Araçagi, ofereceram para a Daniele, assim que a gente chegou lá, ofereceram ele por R$8.000. Isso foi 2004, né? E aí a gente comprou esse terreno em 2017, 16, eu não lembro agora. Não, 16 não foi não. Foi 14, 2013, não lembro. Foi por ali, 2010, 2013, por ali.
compramos por 55 mil, né? E agora, hoje, ele vale 130 mil reais. Isso não é só, isso é assim, isso é a inflação que está fazendo o preço subir, entendeu? Na época lá, 8 mil reais, quanto é que estava a gasolina? Quanto é que estava o salário mínimo? Então, assim, não é um negócio que teve uma valorização. Teve também, porque o terreno era longe e tal. Então, assim, teve sim uma valorização, mas boa parte, alguma, do Daniel está falando, em 2007 nós compramos, e a gente chegou lá em 2003, né, para morar. Por volta de 2003 para 2004 ofereceram para ela, né? 8 mil reais ela não quis porque era muito longe, né? Então a Cláudia está falando aí que terreno lá no Alphaville, em São Luís, hoje está 750 mil, em 2020 era 200 mil, né? Aí já teve uma valorização, não foi? Teve a inflação também, que a inflação subiu muita coisa, né? Mas assim, e Giroto entrou aí agora também, ele entende muito de fazenda também, sabe que ao longo do tempo as terras também se valorizam. E assim, normalmente tem valorização porque chegou uma fábrica perto e tal, mas é a inflação que está comendo tudo, entendeu? Então não adianta você deixar teu dinheiro lá na poupança, ganhando, você tem que ganhar acima da inflação e dolarize parte da sua carteira. Lucas dizendo aí que o terreno lá já foi 150. Caio, o tio de Caio constrói lá no Alphaville, que hoje está 1 milhão, né? Tá chegando nos patamares daqui, Caio, em João Pessoa, né? Era uma coisa que eu achava espantoso, um terreno aqui, num terreno que não é tão top quanto é o Alphaville daí de São Luís, era 1,5 milhão, 1 milhão e 200, só o terreno para construir casa, né? Aqui terreno em loteamento é mais caro do que aí. Porque a João Pessoa está crescendo muito, né? Até por isso que eu resolvi comprar, né? Eu resolvi comprar logo o apartamento aqui, porque está tudo subindo. E, pois é, dama era 350, eu lembro um dia desse. O Giroto falando, terra sempre ganha da inflação. E tem o plus da commodity também. Além de soja, por exemplo, é fora da curva. É que você às vezes compra uma terra grande, uma fazenda, e você faz o arrendamento ou faz a própria produção mesmo. E aí, além da valorização da terra, que é acima da inflação, você ainda ganha da produção, parte da produção ali arrendando a terra, né? Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, eu vou responder as perguntas que me fizeram mais cedo na caixinha, eu vou responder direto lá nos extras, que eu não quero mexer mais aqui de novo e correr risco de cair novamente a live, tá? Então a mensagem é: dolarize parte do seu patrimônio, qualquer dúvida aí chama. Eu vou deixar também nos próximos extras lá também o link lá do Fábio, para vocês seguirem ele e entenderem um pouco mais desse mercado internacional, tá? Abraço, Leila. Até mais. Tchau. Boa noite, pessoal.